Olá, esse é o projeto Memórias da FOP, eu sou Décio Henrique Franco e tenho o privilégio de estar aqui comigo, né, nos concedendo essa entrevista, a professora doutora Célia Marisa Risati Barbosa. Professora Célia, muito obrigado, desde já. Eu que agradeço, Pela sua Décio. presença de Muito estar conosco obrigada, aqui. Décio. Tá? É uma Parabéns honra. pela iniciativa. Não, muito bom, obrigado. Estamos resgatando aqui histórias, né, de vida de professores que fizeram a diferença positiva aqui na instituição. Mas eu sei que quem vai assistir, muitos conhecem a senhora e nem outros não conhecem. Então, queria que a senhora se apresentasse para a gente, mas pode fazer na sua ordem, professor, assim, um pouco da cronologia, né, da sua origem, da onde é a sua família, Sim. E até a senhora chegar à odontologia, né, quando a senhora escolher essa profissão, tá? Muito bem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Décio. Parabéns pela iniciativa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando da FOP, falando das coisas que nós fizemos e um histórico que nós frequentamos, né? Construímos juntos e graças a Deus junto com a universidade, com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Bom, da minha origem, eu venho de uma cidade muito simples, é Olímpia. Olímpia é a capital do folclore, embora poucos saibam disso, né? Conheçam mais pelo Termas dos Laranjais, mas quando eu nasci em Olímpia, nós tínhamos o quê? 15 mil habitantes, então era criança que brincava na rua, sabe? Ficava de pé no chão, ali a gente fez a nossa vidinha e tal. Os meus pais, a família dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, são praticamente fundadores da cidade, então são famílias que se conhecem, que se conheceram, que se integraram, que acabaram se casando entre si ali, né? E foi crescendo. Hoje Olímpia é uma cidade grande e já tem um bom respaldo. Dali eu fiz o ensino, a gente chamava de grupo escolar, né? Grupo escolar, fiz tudo em escola pública. Na época a escola pública era boa, a ruim era particular, né? Onde pagava e passava, mas não. Eu fiz escola estadual, no grupo, né? No primeiro grau, depois eu fiz o ginásio também, colégio, tudo lá. E quando eu terminei o colegial, eu fui para fora, porque em Olímpia não tinha faculdade. Eu fiz a minha faculdade de odontologia em São José dos Campos, na cidade do CTA, né? Da faculdade do ITA. O ITA produz aviões, era uma área militar, um negócio fantástico ali, de muito progresso. Então foi um aprendizado de vida muito grande ali para mim, mesmo porque eu morei sozinha. E ali eu fiz a faculdade de odontologia, na época eram 4 anos. Quando eu terminei a faculdade... Ali é campus da Unesp, né? Ali é a faculdade da Unesp. Sim. Não tinha nenhuma faculdade particular nessa época, lá na cidade de São José dos Campos, né? E aí eu vim para São Paulo e trabalhava em consultório dentário ali na Rua da Moca, em São Paulo. Fiquei muitos anos lá, que também foi uma época promissora, muito boa. Dava bastante... O dentista tinha campo de trabalho, né? Não tinha, como não tinha tantas faculdades, tinha menos concorrência. Então, se você fazia um trabalho, por exemplo, eu fazia o trabalho de prevenção de cárie e nem se ouvia falar nisso. Era muito pouco que se falava de prevenção, de flúor. E depois eu fui até aprendendo mais, inclusive aqui na FOP, com os professores, o Jaime Cury, que é uma excelência dentro desse ensino, né? Aprendi muito aqui. Mas lá na época eu falava de prevenção, de escovação, isso aí me deu um status importante dentro do bairro. E eu tinha uma clientela muito boa, um consultório bem montado. Nessa fase também eu tive a oportunidade de trabalhar no Sindicato dos Bancários como dentista, no Sindicato dos Bancários, que também foi outra lição de vida ali. Os sindicatos são muito politizados, então eles ensinam coisas que a gente já não tinha nem visto, e de repente uma doutrinação, enfim. Mas em 1989, em 1987, eu fiz minha especialização em prótese na USP. Foi a primeira turma da especialização da USP de São Paulo. E nessa mesma época eu trabalhei que se chamava Faculdade Objetivo, que agora é a Unip.
Eu trabalhei dentro da faculdade e foi aí que eu descobri algum talento através, né, de ensino, de que eu gostava de ensinar, me sentia realizada ensinando pessoas, convivendo com alunos, aprendendo com colegas, aprendendo com os próprios alunos, enfim. E aí eu comecei a me integrar melhor dentro dessa situação, né? Em 1989, o Ricardo ingressou também, um pouquinho antes talvez, foi em 88, se não me falha a memória, na pós-graduação de cirurgia da Unesp de Araçatuba. E logo na sequência ele foi contratado aqui na FOP. E nesse tempo, gente, eu entrei, enquanto eu dava aula na Unip, né, que seria a Faculdade Objetivo de Odontologia, o Ricardo também ingressou, ele dava aula na Faculdade Objetivo, trabalhava no Hospital do Câncer e foi fazer pós-graduação na Unesp de Araçatuba, de cirurgia bucomaxilofacial. E lá na Unesp ele conheceu o professor Passeri, que trabalhava aqui já, e através disso ele prestou concurso, ele e mais 3 docentes vieram, 3 candidatos à docência, vieram com ele, e ele passou e começou a trabalhar aqui. Bom, gente, eu nem conhecia. E a senhora continuava em São Paulo, né? Eu continuava em São Paulo. Eu sempre falo para o Ricardo, a vantagem de se ter a mesma profissão é que um serve de escada para o outro, desde que o casal se dê bem, que graças a Deus é o nosso caso, né? Sim. Então eu trabalhava no consultório, ganhava dinheiro, sustentava tudo ali, e ele fazia a pós-graduação dele. Aí quando ele foi contratado aqui na FOP, ele falou: Célia, não faz sentido eu morar na cidade de Piracicaba, que eu nem conhecia. Eu não conhecia Piracicaba, gente. E é uma cidade maravilhosa, né? Eu conheci porque a gente, quando saía de São Paulo e ia para Olímpia, tinha a placa lá, Piracicaba. Aí a gente cantava, Piracicaba, que eu te adoro. Né? Mas aí eu vim com ele para cá. Aí quem ficou na dependência dele fui eu, porque eu fechei tudo. Eu saí do sindicato, que me pagava muito bem, fechei o consultório, vendi tudo, deixei minha clientela para outra colega que comprou minhas coisas e vim aqui. E cheguei aqui e não fazia nada. Só deixou as aulas. E dava as aulas na Unip. Deixei tudo. Já tinha terminado a especialização, mas eu larguei tudo lá e vim para cá sem nada. Nessas horas que entra a parte religiosa, eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa muito, muito devotada, sou religiosa mesmo, e sempre me acometem ali as passagens bíblicas, gente, de quando um povo inteiro sai de um lugar e vai para o outro só na fé, e foi isso que eu fiz. Eu falei, Deus sabe o que faz, Ele vai fazer o melhor para mim, para o meu marido. Nessa época nós já tínhamos nossa filha, a Ana Cecília, e viemos para cá. E eu fiquei sem emprego aqui, sem nada. O Ricardo era recém-contratado, ganhava muito pouco, e vivemos assim. Fomos desse jeito, trouxemos algumas economias de lá e fomos estabelecendo nossa vida aqui. Aí, nesse mesmo ano em que eu mudei para cá, surgiu o curso de mestrado na área de odontologia, com área de concentração em farmacologia, e eu passei. Eu passei porque eu fazia um currículo bom. O meu currículo, durante o consultório, eu publiquei artigos com consultório, eu tinha vivência, fazia muito curso. Tem que fazer curso, a gente tem sempre que se especializar, enfim. E eu fui admitida aqui, eu entrei. Eu e mais 3 colegas, 3 farmacêuticos e eu, dentista. O meu orientador foi o professor Dr. José Ranalli, uma excelente pessoa, eu só tenho gratidão para com o Ranalli, ele abriu portas para mim em todos os sentidos, nunca me perturbou na vida. Faz a sua tese assim, faz assado, não sei o quê. Ele falou, o que você quer estudar? Eu falei, qual a sua linha de pesquisa, professor? Ele falou, é anestésico. No momento eu estou trabalhando com bupivacaína. Bupivacaína, na época, era um anestésico novo, e ele admitia um tempo de analgesia, não só de anestesia, mas de analgesia pós-operatória maior.
Então eu me ingressei nisso, eu falei, puxa vida, professor, nós vamos ajudar muita gente que faz cirurgia e que tem pós-operatório complicado por causa de dor. Sim. E fizemos. Quem fazia a parte técnica para mim foi um experimento clínico em pacientes. O Ricardo era cirurgião bucomaxilofacial já, e ele fazia toda a cirurgia de terceiro molar incluso. Selecionamos os pacientes, então teve um controle, teve controle de viés, inclusive, né? E o professor Hanali falou, vai fazendo e vai me dizendo o resultado. E eu fui fazendo. Eu só sei que eu terminei tão depressa essa tese, gente, que quando eu estava terminando a tese, ele falou, você já acabou? Eu falei, eu já terminei, professor. Os meus resultados são esses, nós podemos fazer estatística, já fazemos, tal, não sei o quê. E, enfim, defendi a tese. E logo nessa sequência, eu conheci o professor Sérgio Mazzonetto, que foi muito importante na minha vida pessoal. Ele era da prótese, eu especialista em prótese, e conheci uma pessoa extremamente importante até hoje, né? Levo os ensinamentos da professora Altair na minha vida até hoje. Foram duas pessoas fundamentais para mim. A Altair me abriu portas, várias portas. Ela, inclusive, me apresentou para o professor Panzeri, lá de Ribeirão Preto. O professor Panzeri também me aceitou na pós-graduação, agora enquanto doutoramento, eu fiz lá. E, ao mesmo tempo, ela também me abriu portas para trabalhar na faculdade de Araras, que só tinha odonto, depois virou em Araras, universidade, né? De Araras. E eu trabalhei com a professora, né? Eu era assistente dela, em prótese total. Na época, quem coordenava era o Dr. Mauro, o Dr. Nóbilo, né? Brudislau, O pai, né? O pai do sim. Mauro. Sim. O Nóbilo saiu e encarregou a Altair para ficar, a professora Altair, para ficar encarregada da área de prótese total. E ela me disse, você não quer me ajudar? Você tem material didático já da Unip, né, da Faculdade Objetivo, você não me ajuda lá? Eu falei, eu ajudo. Meu Deus, eu estava desempregada, não tinha dinheiro. Ajudo sim, foi com muito prazer. A Altair, a gente ia de carro, com o carro dela, eu nem dirigia em estrada, me levava até lá, a gente dava as aulas nos dias que tinha que dar na clínica, e foi uma orientação fantástica. Ela sempre foi muito líder, né? Ela liderava, dizia, você faz isso, faz aquilo. E eu já sou mais de obedecer do que de liderar, mas ela fazia, né? A gente definia nossas metas e deu tudo tão certo, gente, que lá em Araras eu fiquei 2 anos. Acredito que a professora Altair gostou de mim também, tanto que depois eu prestei o concurso aqui na FOP. Sim. E fui aceita. Tanto o professor Sérgio Mazzonetto, o professor Frederico também fazia parte dessa banca, como a professora Altair. Todos eles foram favoráveis à minha contratação aqui. Eu comecei minha carreira aqui na FOP. Isso foi em 1992. 92. Tá. E veja só, em 92, por isso que eu falo, a Altair é uma grande líder. Ela começou a trabalhar, foi em 92, 93, logo na sequência da coordenação de pós-graduação do professor Frederico. O Frederico saiu e a Altair entrou. E o professor Frederico me passou 3 orientados logo de cara. Eu fui contratada com orientados de pós-graduação. Uma menina desistiu, eu não me lembro do nome dela, ela não conseguia, era de Santos, tinha uma publicação. E os outros 2 fizeram, um é o André Setten Arana, que foi meu aluno, mestrado e doutorado, e o outro foi o Marco Aurélio Fraga, de Minas Gerais. Ambos fizeram 2 pesquisas da minha área, que eu adotei essa área como pesquisadora durante quase todo o tempo em que eu estive aqui, que foi resina, materiais dentários, né, de resina para prótese total, e disfunção temporomandibular, na qual eu trabalhei por muitos anos, na qual eu desenvolvi muitos trabalhos científicos que eu acredito contribuíram bastante, não só na FOP, mas de um modo geral para a ciência. Então, assim, foi um período áureo, né?
que despertou esse otimismo em mim, e graças a esses professores, a esses colegas, mesmo os alunos que me incentivaram bastante. Graças a essa gente. Parabéns, professora. Eu admiro a sua formação aqui, bem ampla, né? Só resgatando para quem está assistindo, a senhora, vê se eu vou errar aqui, mas eu tinha notado. A graduação foi na Unesp São José dos Campos. Foi. O mestrado aqui na FOP, na farmacologia. Unicamp, né? Com muita honra. O doutorado aí foi na USP, em Ribeirão Preto. Ribeirão com o professor Panzeri. O Panzeri, que é falecido também. Quer dizer, a senhora teve grandes mestres. Sim. E além, depois aqui do acompanhamento, o professor Altair Del Belturi. Professor Altair. Já está aposentado agora, mas ainda é muito atuante. Muito atuante. A senhora citou o professor Sérgio Mazoneto. Mazoneto foi um grande amigo nosso, sempre foi, porque coincidiu do professor Renato Mazoneto, Sim. que é filho do doutor Sérgio, professor Sérgio. O Renato trabalhou na cirurgia com o José Ricardo, além dos professores Sim. da cirurgia também, claro. Mas é um pessoal que a gente tem um carinho muito grande por essas pessoas. E no período que eu fiz aqui dessa, eu só queria resgatar isso rapidinho, que eu fui pós-graduanda aqui na FOP, eu me envolvi assim com alunos, né? Eu conheci vários departamentos, praticamente todos, porque eu tinha acesso, eu fui eleita, olha só que loucura, como representante dos pós-graduandos da FOP e depois pós-graduandos na Unicamp. Eu representava os alunos da FOP lá dentro da Unicamp. Então eu tinha contato com essa gente toda, com esse pessoal que... E eu consegui, assim, conhecer laboratórios, conhecer os responsáveis pelos laboratórios, a clínica. Isso me abriu um leque grande, os professores. O professor Jaime Cury, por exemplo, deu aula para mim, ele deu aula aqui na pós-graduação, e conheci a Cíntia, a professora Cíntia da bioquímica, da área de bioquímica. Ela foi uma turma depois da minha, ela entrou, então eu fui colega dela. Nós tivemos um relacionamento muito próximo e bom. O professor Francisco Groppo, que também entrou na sequência, né? Ele não era professor ainda, ele era estudante, mas nós nos integramos extremamente bem. E, como eu disse, uma fase bastante produtiva. Foi esse período, aliás, que eu fiquei aqui na FOP, gente, foi fantástico. Foi fantástico, um aprendizado. Aprendi com praticamente todo mundo, não só com os professores, mas com os funcionários, né? Funcionários, com os alunos da graduação e da pós. Alunos de pós. A gente aprende, e aprende muito de relação humana, eu acho isso. Né? Tem aqueles que te tratam com carinho, que não sei o quê, e tem aqueles que te criticam de uma forma mais... E esses daí que são os que mais ensinam, né? A gente aprende mais com os erros, com as críticas que vêm, te ofendem às vezes, mas depois, com o tempo, você vai vendo, fala, não, a pessoa estava certa, era isso mesmo, eu tinha que agir dessa forma, teria me machucado menos, né? Sim, sim. Então, foi um aprendizado, foi muito, muito importante ter trabalhado, e como diz o plástico que eu tenho no carro até hoje, eu fiz parte dessa história. Que legal. Isso é que é importante. Olha, a senhora já citou alguns nomes aqui de docentes, quer dizer, porque alguns ainda, ou vários deles ainda estão nativos aqui, né? Sim. Mas professores da sua área, de prótese ou mesmo do departamento ali, Sim. ó. Nós tínhamos falado alguns nomes. A senhora citou já o Sérgio Mazoneto. Sérgio Mazoneto. O professor Altair foi fundamental. A senhora citou o Frederico. O professor Frederico me ensinou bastante também. Aí, bem, daí vão ter as divisões das áreas, né? De prótese total, prótese parcial. Total. Então, na prótese total, nós tínhamos, quando eu entrei, né? Era o professor Said Domiti. Sim. Com o professor Said, nós publicamos um livro, a convite dele. Ele me convidou para ajudá-lo a publicar um livro. Eu achei isso fantástico. Eu achei, puxa vida, que confiança. E ele, infelizmente, já é falecido, é uma pessoa, mas muito alegre, divertidíssimo. Nossa, a gente ria muito com o professor Said, enfim. Além dele, né? Said Sarkis Domiti, isso. Além dele, nós tivemos falecido já aqui do departamento de prótese e periodontia,
o professor Pacheco. Sim. O professor Pacheco também era outra pessoa que a gente saía mais leve quando convivia com o Pacheco, arteiro, fazia arte até não querer. Ele foi bastante citado em outras entrevistas, sempre positivamente. Ele era engraçado, era uma pessoa alegre, te deixava o dia leve, né? Quem mais que nós tivemos ali que já faleceu? Olha, faleceu precocemente o professor Martorelli, o Fernando Martorelli, que deixou muita saudade. Eu fui uma grande amiga dele. Ele também me deu grandes oportunidades dentro do departamento, dentro da faculdade, principalmente na gestão do diretor, na época, o professor Ranali, foi meu orientador. E o Martorelli, nessa época, foi diretor de clínicas. Ele me chamou para coordenar o laboratório de produção, que na época era coordenado assim como técnico pelo senhor Valdemar. Muito bom, excelente técnico. Tínhamos a Emília, a Verinha, a Neide, o Mauro, todos sob a custódia dele. E aquele laboratório, gente, era um caos. Não tinha, os funcionários reclamavam muito conosco. E enquanto o Martorelli foi coordenador de clínica, ele falou: você vai ser coordenadora do laboratório e se vira, faz alguma coisa lá para aquilo funcionar e bem. Eu falei: deixa comigo. Esse laboratório ajudava na confecção de das próteses para tudo, os pacientes. Era né? tudo feito aqui, gente. Era feito aqui na FOP, Sim. pelos funcionários e pelos alunos. Tá. Os alunos faziam. E o Martorelli disse assim, era um salão com umas bancadas. Como seria o laboratório de produção? Só que era bancada limpa, não tinha nada. De pré-clínica? De pré-clínica, desculpe. Os funcionários, um sentava aqui, tinha o nicho dele, outro sentava ali, aquela falta de luz, de iluminação, né, de luminosidade. Eu fui lá, me reuni com esses funcionários, disse: olha, vamos fazer uma reforma. O diretor está comprometido em fazer isso, o coordenador de clínica, que era o professor Martorelli, está comprometido, vamos fazer, e eles bancam. Eles falaram que vão fazer. Gente, eu medi cada centímetro, eu mensurei cada centímetro do laboratório inteiro. Eu medi os equipamentos que nós tínhamos já e que nós precisávamos ainda. Eu dividi aquilo para um setor de resina, um setor que era para servir de fundição de prótese removível e um outro para trabalharmos com porcelana. O Maurinho, Mauro Dias. Né? Mauro Dias, o Maurinho ficou encarregado de fazer a parte de fundição para as próteses removíveis. Compramos arco voltaico, nós fizemos, mas tudo montadinho, era uma sala separada. Outra sala seria de cerâmica, só para o Eduardo. O Eduardo trabalhava no laboratório de fixa nessa época. Ele veio para o laboratório de produção para fazer cerâmica. Tínhamos os fornos, tudo. E a Emília, a Verinha, a Neide, na época a Silene, que eu acho que agora está na escola lá no centro, né, escola técnica, ficariam com a parte de resina. E o outro setor ficaria com os alunos. E os alunos aprenderiam, a proposta seria toda essa. Então foi muito importante essa contribuição que o professor, tanto Ranali como diretor, enquanto diretor, e o professor Martorelli, enquanto coordenador de clínica, na minha concepção de fazer essa reforma. E eu fiz. Reformei tudo, eu tenho inclusive as fotos de como era antigo. Eu devia ter trazido aqui, sim, viu? Que foi muito bacana, de como era antes e como ficou depois. Parecia... Quando o funcionário foi colocar energia elétrica lá, Décio, eu falei: gente, eu quero que isso aqui ilumine tanto quanto tem que ser uma base de disco voador. Disco voador tem que entrar aqui, saber onde é que tem luz, é aqui. E aí ficou mesmo bem iluminado. Eu não sei como é que anda agora, que vai tendo desgaste, mas foi um trabalho importante. Então nós tivemos essa participação do Martorelli na minha vida, que foi muito boa, importante. E aí nós tivemos também
O Mazoneto hoje mora em Descalvado, com a Sônia. A senhora falou que conhece São a família amigos, dele, né? conheço o Mazoneto, os filhos, né? O Renato foi nosso amigão aqui, até em função da própria cirurgia, onde o Ricardo trabalhou, né? Hoje a prótese não tem mais, já se aposentaram, né? A professora Altair, o Frederico, mas nós temos a professora Renata, Sim. Renata Cunha Matheus Rodrigues Garcia, um nome complexo dela. O professor Vander, que também o Vander foi nosso aluno na pós-graduação. Que legal. Com muita honra, muito orgulho. Que legal. E o professor William, que foi contratado na minha vaga. Quando eu saí, É um William, jovem, novo professor ali, né? o William foi nosso aluno na graduação e na pós também. legal. Muito importante. Tá. Aí na fixa tinha o Frederico, que se aposentou, e ficaram o Wilkins, que é amigo nosso também, o Mauro, o Guilherme, que são fundamentais, né, nos cursos de especialização, são visionários, muita pesquisa é feita ali. E na Total tinha o Said Domit, Sim. que foi aposentado também, que faleceu infelizmente. Ficou o Mesquita, o Marcelo Mesquita, ficou o Rafael, que é o filho do Dr. Simonides, e entrou depois o Valentim, que é uma sumidade. O Valentim é Pesquisador, hein? pesquisador excelente. Ele foi coordenador da SBPQO esses dias. É muito ativo. Enfim, todos eles são muito bons. E tiveram influências altamente positivas na minha vida. Mesmo o Rafael, que é um pouco mais jovem, o Valentim bem mais, né? O Valentim veio da Unesp, ele não é formado aqui. Mas com os demais eu tive um convívio positivo, bom demais. O Guilherme estava saindo da graduação quando ele entrou na pós, então eu convivi bastante com ele nesse período aí. O Guilherme foi diretor da FOP depois. O Guilherme depois foi diretor da FOP, nós apoiamos o Guilherme muito, até bastante, mas foi assim, essa trajetória que esse convívio, como eu falei, durante a pós-graduação aqui na FOP, me deu essa abertura de conhecer todos os departamentos. Sim. Eu permeava por todas as áreas, em função dos alunos de pós-graduação. Eu tinha que conversar com eles para representá-los na Unicamp. Então eu tinha acesso até aqui na social, com o professor Darugi, que é falecido também, o filho dele, o Darujinho. O Francisquini foi meu aluno também. Que legal. Foi meu pós-doutorando também, antes de ser contratado aqui. Enfim, tivemos essa coisa muito positiva, todos os lados. Fisiologia, tinha aula com os professores, né? A senhora me citou da anatomia, Dr. Fausto, não? O Fausto Berzin, gente, ele foi fantástico também. O Fausto, uma vez ele chegou para mim, Décio, e disse assim: Célia, você trabalha com DTM, disfunção temporomandibular, né? E eu tenho uma aluna que é da fisioterapia. Falei, meu pai, fisioterapeuta, Décio, não vai dar certo. Ele falou, não, ela é recém-formada. Eu falei, não vai dar certo, Fausto. Né? Ela formou aqui, acho que era em Limeira, a faculdade de fisioterapia na época, e ela vai ser sua orientada, você aceita? Eu falei, Fausto, você me garante que ela é boa? Eu falei, eu te garanto que ela é ótima. Realmente, hoje ela é professora universitária. O nome dela é Marisa Gui Demassi, ela casou, né? Sim. E foi uma das melhores alunas que eu tive. Então, o Fausto me abriu essa perspectiva também de trabalhar no curso de pós de biologia oral, no qual eu estou até hoje. Eu trabalho lá com eles, né? Ele saiu, ficaram outros professores. Enfim, com essa área de pesquisa, Décio, foi mais ou menos em 1994 a 97. Nós tivemos aqui, por incentivo até do professor Hanali, a gente chamava de Núcleo de Estudos da Dor, o NED. O NED tinha uma filosofia da seguinte forma: o paciente que procura a faculdade com dor, disfunção temporomandibular, ele não consegue ser bem atendido só por um setor, só pela odontologia, realmente não consegue. As coisas têm que ser integradas com outras áreas. E nós tínhamos aqui outra professora, também infelizmente, precocemente falecida, doutora Ivana Gil. Ela era psicóloga,
O coordenador da área de psicologia era o professor Bento. O professor Bento cita ela na entrevista dele aqui. Muito inteligente. A professora Ivana, né? Ivana Gil, isso. A professora Ivana, gente, ela me procurou. Eu me lembro disso, eu estava nessa época fazendo a reforma do laboratório, estava com a cabeça assim a mil. Ela falou, Célia, você concorda que o paciente com DTM não se cura só com o odonto? Eu falei, olha, eu realmente tem casos que eu não resolvo. Não dá para resolver. E vamos montar um núcleo que integre áreas? Sim. Eu falei, como? Ela falou, nós vamos integrar a odontologia, a psicologia, porque eu sou psicóloga, né? Ela falou, e nós vamos trazer aqui fisioterapeuta e fonoaudiólogo de outras universidades. Na época tinha a professora Vanessa, a Vanessa era da UFSCar, Tá. e a Kelly era da Fono aqui da Unimep, e elas vieram. E com elas vieram alunos, estagiários e tal, e também uma professora que era contratada da Unesp de Araraquara, que era bióloga. Então, nós montamos um grupo em que nós avaliávamos o paciente com o que a gente sempre acreditou, que não é multidisciplinaridade, mas é interdisciplinaridade. Nós estávamos juntos, todas nós estávamos, e depois com os estagiários, integrando uma anamnese, um exame clínico e depois um diagnóstico. Então nós definíamos o que o paciente precisava antes, na sequência, depois, assim que ele se curasse disso, ele viria com isso. E nós temos até uma publicação importante, que ela é muito citada na revista Crânio, que fala dessa experiência, da experiência da interdisciplinaridade. E isso foi pioneiro, gente. Isso foi pioneiro no Brasil, porque na sequência vieram os estudos de Campinas, vieram os estudos de Bauru, tudo com essa mesma filosofia. De São Paulo, inclusive, da Unifesp. Falei, gente, olha só, e nós estávamos num caminho tão bom, aí no fim, por razões até de política, de uma coisa ou outra, sai um diretor, entra outro, o incentivo foi diminuindo, o nosso grupo estava muito forte e acabamos abandonando. Aí a professora Ivana, infelizmente, faleceu e nós continuamos com o nosso projeto, mais indicando para um paciente para o médico. Nós tínhamos até médico no nosso contexto lá, fisioterapeutas. Gente, foi uma experiência crescente. E isso o professor Fausto, ele adotou de uma forma absoluta. Ele participava do grupo também. E nós tínhamos acesso a TENS, eletromiografia. Foi bastante produtivo, Décio, nessa parte. A senhora era, não sei se posso dizer, lotada ou contratada ali na prótese parcial removível, mas já trabalhando com... Com oclusão. Nesse ponto, o professor Frederico contribuiu bastante, ele, o Wilkes também, o Mauro e o Guilherme, porque eles tinham uma formação de oclusão importante. A professora Altair também chegou a fazer parte desse grupo, e a Renata entrou, mas logo terminou o grupo, infelizmente, mas foi para crescer, tinha uma proposta muito boa. Que outras áreas a senhora continuou pesquisando daí? Então, Décio, eu procurava essas coisas que ninguém gosta de fazer. DTM é um pepino, gente. Assim, funcionou bem com o NED, mas é complicado. A POP, ela recebe gente de muito fora, né? Vem para a clínica aqui. Tudo quanto é caso que não é resolvido em lugar nenhum, vem parar aqui. Então, esses casos vinham parar com a gente. Comigo de um modo particular, né? E a gente não sabia. Outra coisa que eu fiz também aqui, e inclusive virou disciplina depois, disciplina optativa, né? Foi trabalhar com prótese bucomaxilofacial. Este foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, Décio. Não dá dinheiro nenhum, gente. Quem for fazer prótese buco, não espere ficar rico, porque não dá dinheiro nenhum. Mas são aqueles pacientes mutilados, porque tiraram parte da face, olho, nariz, orelha, perde face mesmo, estrutura facial, às vezes em estruturas intraorais também, e que precisam ser reabilitados não só por função mastigatória, deglutição,
mas por razões sociais, para se relacionar com as pessoas, relacionar com pessoas. Então, eu já tinha alguma experiência, desculpa, eu esqueci de falar, quando eu estava em São Paulo, eu tive a oportunidade de estagiar no Hospital do Câncer, enquanto o Ricardo fazia a residência dele lá. E eu fiz também um estágio com o professor Plínio Moroni, que era uma das sumidades de prótese bucomaxilo dentro do Brasil. E ele me ensinou algumas coisas, e eu trouxe isso para cá. Então, aqui, junto com alunos de pós-graduação, de especialização, de graduação, inclusive, através dessas disciplinas optativas, que foi até concorrido, os alunos queriam fazer. Nós atendíamos pacientes sem olho, sem nariz, sem grande parte da face, e nós conseguíamos recompor essas pessoas de uma forma assim, eu acho assim, sinceramente, o trabalho nem ficava tão perfeito. Você vê na literatura trabalhos bons, da pessoa ficar assim imperceptível. O nosso trabalho nem ficava tão bom assim, ficava bom. Mas só aquilo já fazia uma diferença na vida dos pacientes. Tem ligação com a autoestima da pessoa, com a autoestima, com a imagem, relacionamento pessoal. Posso te contar Sim. uma história rápida? Eu não vou demorar muito. Ok. Eu atendi uma senhora de Itapira. Ela morava em sítio, tomava muito sol, né? Sitiante, italiana de origem. E ela teve um carcinoma espinocelular, grave. E foi deixando. Tal, cresceu. Aí, na hora que tiveram que tiraram um pedação do rosto dela, inclusive o nariz. Ela chamava Dona Iraci. Dona Iraci, ela mora no meu coração, desculpe, até hoje. Enfim, a Dona Iraci, ela nos procurou porque ela falou assim, olha, eu vim aqui mais por insistência, ela usava esparadrapo nessa região, por mais insistência do meu netinho, porque ele não quer me ver assim mais. Eu falei, bom, então tá, seu netinho manda. Ela falou, não é nem ele. Ele falou assim que lá na escola dele, o pessoal falou que a avó dele é um monstro. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, isso não existe, não pode acontecer. O que vocês podem fazer? Eu falei, vamos fazer um nariz novo, vamos fazer uma face, vamos reconstruir isso ainda, né? Ele falou, faço. Começando do zero, né? Molda, é toda uma técnica completamente distinta da odontologia. Usa os mesmos materiais de odontologia, alguns diferenciados, mas quem sabe moldar faz, você entendeu? Fizemos um modelinho dela, reconstruí aquilo em cera, fiz de acordo com fotografias que ela me trouxe, e nós fizemos uma prova em cera totalmente vermelha, ela olhou, tal, gostou. Ficou bonito, vai ser assim. Falei, não, esse aqui é o nosso molde só, nós vamos fazer a sua prótese em resina. Olha, na época nós só tínhamos resina aqui por preço, né? Era muito caro a silicone, eu fizemos em resina. Eu fiz em resina, copiei bastante a cor da pele dela, era cor clara, então nós tínhamos resina apropriada. Nós tínhamos alguns pigmentos, então eu fui colocando pigmento de acordo com o outro lado, tal. E aí nós colocamos essa prótese fixada numa armação de óculos, pois tal. Décio, essa mulher começou a chorar. E nós juntos. Aí que o Ricardo me ajudou, sempre me ajudou, ele fazia as moldagens, me ajudava a fazer, né? E a gente desandou. Foi um momento particularmente bom. E que fez total diferença na vida dela. Fez total diferença na vida dela. E da família. Né? Da família que vinha junto do netinho. Tá. O netinho falou, vovó, agora você tá linda. Sim, sim. E Décio, ela nos deu, né? Ela nos deu um troféu, sabe troféu de futebol? Sim. Que é de tão simples que era a pessoa. E ela gravou lá, doutora Célia, no meu, deu um pro Ricardo, ao doutor Ricardo, com muito carinho. Eu devo muito a vocês. Eu tenho esse troféu na minha sala. Desculpa. Eu guardo na minha sala até hoje. Eu acho que isso vale mais do que qualquer recompensa financeira, não é? Assim... Eu não ganhei um tostão de nenhum trabalho que eu fiz. Eu ganhava um tostão, eu ganhava meu salário, lógico. Sim. Mas nunca cobrei nada de ninguém para fazer nada aqui.
Nada, nada, nada. Isso aí foi de coração e foi a maior recompensa que eu recebi na vida até hoje. Bonito, bonito depoimento. Uma vez eu vi na sua sala o olho, né? Assim, O olho. A senhora fazia. Pintava o olho. Pintava o olho. Era pintado, É. O olho era feito na raça, gente. Não é fácil. E parece pintar o assim, olho. real, né? Assim, fica. O olho não é fácil fazer, porque você tem que. Tem técnica, tudo tem técnica. Você vai pintando, sai de calma. Eu comprei uma lente enorme para enxergar o que eu estava fazendo ali, que depois de uma certa idade a gente começa. É uma resina também, é um material? Não, você pinta em matéria, você corta a íris, né? Tá. Num papel apropriado e você faz a pupila. A partir da pupila, então você vai mudando os pincéis. Tá. E vai fazendo a parte radial do olho que muda de cor. É que você nunca percebeu o olho. Mas se você olhar principalmente de pessoas claras. Inclusive, um dia eu tirei foto do olho da professora Altair, que ela tem um olho bem azul, né? Sim. Olho bonito e tal. Falei, eu vou treinar no teu olho aqui. Ficava fazendo. Porque é difícil. Ele começa de uma cor, depois vai mudando as nuances e você vai mudando a cor da tinta. Sim. E o pincel. Então você tem que acertar. É muito treino, você treina, aprende. Tudo a gente aprende na vida, Décio. Isso é verdade. E pintar o olho é difícil para começar, mas uma vez que aprendeu, você faz certo. Tem muita gente boa dentro da Unicamp que faz esse tipo de trabalho lá na Unicamp. Interessante. Como é que chama? Secom? Não é o Secom, eu não me lembro o nome, mas tem um pessoal lá, uma equipe muito séria lá, que faz. Mas os que daqui da região, quem fazia éramos nós. A gente fazia tudo, fazia. E a da Dona Iraci foi o caso que mais foi muito bonito. Parabéns, professora, pela ação prática que a senhora fez e por nos compartilhar esse depoimento. Muito obrigada. Eu fico feliz de poder falar isso. A senhora atuou como professora de 1992 até março de 2018. Foi uma vida aqui. Foi outro dia, né? Já faz o quê? 4 anos, 6 anos, né? 6 anos. Mas a senhora está muito ativa ainda, né? Muito então, obrigada. assim, compartilha com a gente. A senhora continua produzindo muito, trabalhando. Continuo. Agora aposentada, acho que trabalha mais. Décio, eu acho que agora eu estou trabalhando mais. Acredito. Eu devia parar, viu? Tem hora que eu falo, gente, chega, não tem idade mais para isso. Mas... Vocês voltaram a morar em São Paulo, né? Voltamos para São Paulo. São Paulo é um lugar que nós sempre gostamos de lá. É uma vida bem ativa, a gente gosta desse buchicho, né, de coisa. Tudo tem 2 aeroportos grandes, tem o aeroporto de Marte também, que a gente não usa, mas é fácil você ter conexão com outros lugares. Né? Durante a nossa época aqui na FOP, nós pesquisamos uma coisa chamada toxina botulínica, o Botox. Para dor de disfunção temporomandibular. Tivemos um orientado muito bom, 2 orientados, aliás 3. Era o Giancarlo Della Torre Canales, que hoje ele está na Suécia trabalhando com isso ainda. O Vitor Loura, que também trabalha na Universidade de Guarulhos. E a Natália, todos estrangeiros. Nenhum falava português quando chegou aqui. Então, Célia, se vira aí, vamos lá, você tem que ensinar esses alunos. Eu fui. Eu só sei que os 3 são 3 expoentes. A Natália é da Colômbia, e o Giancarlo é do Peru, e o Vitor também. E quando eles vieram para cá, eles mal falavam português. Nós começamos do zero, e com eles nós fizemos esse trabalho de toxina botulínica, do Botox, na dor, disfunção temporomandibular. Fizemos curso disso lá em São Paulo, aprendemos a usar, usa assim, assim. E aí a gente viu nisto uma perspectiva de ensinar pessoas da área de odontologia a usar também a toxina botulínica, porque ela é muito apropriada para alguns casos em que o diagnóstico de dor é de dor miogênica, particularmente. Né? A artrogênica nem tanto, mas quando mista, sim. Enfim, e fizemos um mega de um trabalho. A dissertação de mestrado do Vitor foi sobre isso, junto com a professora Cláudia Tambelli e a professora Napimoga, Juliana Napimoga, que trabalharam aqui. Assim, ela era da fisiologia, ela nos ajudou na época. A Natália fez com disfunção em pacientes, o Giancarlo também fez. Enfim,
E a partir desse conhecimento, nós dissemos, não, nós vamos ensinar outras pessoas também através dos cursos de extensão. E aí nós abrimos aqui na FOP, isso foi em 2016, 15, 16, início de 17, nós já tínhamos isso bem fundamentado, eu já estava com a toxina botulínica, ensinando a aplicar. E começamos com a área estética também. Nós aprendemos algumas coisas fora daqui, inclusive na Unicamp, como é que nós faríamos essas aplicações na estética. Começamos a ensinar. E, Décio, a atuação da odontologia na estética facial nessa época, a gente era completamente neutra, não havia. O curso de especialização em harmonização orofacial, que depois recebeu esse nome, foi feito em 2019, no CIOSP de 2019. Mas antes disso, nós já tínhamos começado alguma coisa aqui na FOP. E junto com a toxina botulínica, nós introduzimos também os preenchimentos de ácido hialurônico. Então, nós ensinávamos toxina botulínica e ácido hialurônico. E com essa história desse desenvolvimento, o professor Paulo Cária também tinha 2 cursos. Ele apresentava uma versão no primeiro semestre e uma no segundo. E nós também, uma versão no primeiro semestre. E nós passamos a concorrer. E aí o Ricardo falou isso. Ele falou, não concorrer nada, a gente se junta. Que bom. Vamos ser sócios. O professor Paulo Cária foi professor da anatomia da FOP, hoje é professor, né? Ele se transferiu para biologia, acho que é na UNB. É. Não, NB, não, na Unicamp. Não, na Unicamp, no Instituto de Biologia, né? Isso, Instituto de Biologia. Mas está muito Ou na bem. FCM, desculpa. Não... Na Faculdade de Ciências Médicas, isso mesmo. Não tenho certeza. Eu só sei que a gente fez uma sociedade e aí nós oferecemos 4 versões. 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, nós 3. E foi muito produtivo isso. Foi muito bom. Foi tão bom que aquelas pessoas que forneciam materiais para nós, eles eram vinculados a outros profissionais que não eram daqui de Piracicaba. Eles eram de São Paulo, de Ribeirão Preto, Sorocaba. E eles disseram o seguinte, por que vocês não começam a fazer fios? Fios de polidioxanona, PDO. Fio. Acho que você nem sabe o que é. O fio, ele faz tração, né? Vamos supor, eu tenho essas rugas aqui, coloco o fio aqui, eu estico tudo e fica muito bom. Enfim, quando nós começamos a estudar os fios, nós tivemos uma empresa de São Paulo que nos procurou e disse, vocês querem pesquisar fios para nós? Através da Funcamp? Eu falei, sim, nós queremos. A gente queria trabalho científico, começamos a fazer. E essa mesma empresa, ela começou nesta época e assim que porque isso foi assim, em 2017, 2018 nós aposentamos. E aí nós entramos como assessores deles, assessores científicos dele. O que coincidiu, gente, com a nossa contratação na Uningá, no Paraná, cidade de Maringá, para o curso de pós-graduação lá também. Então, um curso de pós-graduação faz o quê? Pesquisa. Pesquisa para quem? Para uma empresa. Qual empresa? Aqui nos... Você vê como é que Deus é bom? Que Deus abre as portas. Então, de uma coisa, a gente fez outra, que fez outra, que fez outra, e que nos chamou, assim, de braços abertos para São Paulo, dando cursos de especialização agora completos, né, com todas as versões daquilo que nós precisamos de um curso de especialização em HOF, né, harmonização orofacial. Dentro da PCD daqui de Piracicaba a gente tem turma, nós temos em São Paulo, temos o curso de pós-graduação, mestrado na Uningá em HOF também, em odontologia, mas com área de pesquisa em HOF. Enfim, e continuamos como assessores científicos dessa empresa que tem um carinho enorme conosco, porque nós praticamente começamos com eles. Enfim, a história seria mais ou menos essa, Décio. Mas é uma pergunta importante, acho que para fazer, porque desde o começo do vídeo, a senhora cita sobre o seu parceiro aí de trabalho, né?
Senhor José Ricardo de Albergaria Barbosa. Não é parceiro, ele é sócio mesmo. Sócio. Quer dizer, vocês estão juntos ministrando curso, treinamento, especializações. Tudo né? junto. Né, são casados, a gente fez a conta aqui, 43 anos, é isso? Nossa, Décio, olha, eu não posso esquecer essa data que ele me mata. Então, mas, 1981, nós como casamos. vocês se conheceram? Décio, nós dois somos de Olímpia. Olímpia, tá. Sim, Olímpia era, quando nós éramos crianças, é um ovo, né? Uma cidadezinha pequena. As famílias todas se conheciam. Tá. O Ricardo e eu, né? O pessoal chama ele de Albergaria. O Ricardo, ele foi colega de escola, do grupo escolar, né? Do primário. Aí o ginásio não, o ginásio e colégio ele fez num outro colégio que era mais perto da casa dele e eu fiz no meu. Mas na adolescência a gente começou a namorar, tal. Aí eu fui fazer graduação, né, odontologia em São José dos Campos. Ele foi para Uberaba fazer a faculdade de odontologia. Nesse período, ao invés de nós nos separarmos, ao contrário, nós nos unimos mais ainda, ficamos noivos. Na época tinha festa de noivado, você lembra disso? Fazia festa, as famílias se reuniam, todo mundo vinha. E aí, depois que nós terminamos a faculdade, nós casamos. Nós terminamos a faculdade em 1980, em 81 a gente casou. Que bacana. E aí, em 83 nasceu nossa filha, agora recentemente nosso netinho lindo, maravilhoso, enfim. Estamos nessa eu acho interessante parceria. que os dois têm a mesma profissão, É. mas vocês se complementam ali na questão A questão técnica. Eu digo porque a senhora foi para essa área de prótese Isso. e ele cirurgia bucomaxilo, né? Ele falou assim que ele destrói e eu construo. Boa. Sim, sim. É uma sociedade, gente. Não é proposital, viu? Ele não vai destruir para eu construir, nada disso. Que nem conheci. Mas vocês juntos, Nós nos complementamos muito bem. Graças a Deus, a gente tem um relacionamento de... Eu acho que casamento, gente, tem que ser relacionamento de amizade. Amizade profunda, sabe? Porque nunca morre, né? Sim, sim. É uma... Como é que eu diria isso, gente? Você tem que ter a sua alma gêmea mesmo. E graças a Deus, a gente, desde de criancinha, né? Tem rusgas, né? Às vezes tem desentendimento, é lógico, seria uma hipocrisia falar que não tem, mas a nossa parceria é muito sólida, graças a Deus. Graças a Deus, cada vez mais. Que legal, professora. E é bom ter um depoimento desse numa geração, numa época que muitos casamentos não sobrevivem e infelizmente. Vocês estão juntos, né? Infelizmente, que continue assim. Esse exemplo a gente passou para nossa filha, que também tem essa mesma concepção. O que Deus abençoou, um homem não separe. É nisso que a gente pensa. Compartilha desse ideal também. Que bom, Décio, que bom. Professora, eu tenho uma pergunta final, se a senhora me permite fazer. A gente sempre pergunta aqui na entrevista o que a FOP representou para a senhora, ou representa, né? A senhora ainda tem esse vínculo ainda conosco, mas parte da sua vida a senhora está aqui, né? Esteve aqui. O que a senhora pode deixar de mensagem final aqui sobre a... Olha, Décio e pessoal que me assiste, a FOP, ela já foi considerada por várias vezes uma das melhores faculdades do mundo. Gente, odontologia, referência no Brasil, é a nossa. É a nossa faculdade. Nós ensinamos bem. Aqui nós temos um corpo docente extremamente capacitado, não só para ensinar, mas para ensinar coisas novas que são desenvolvidas aqui. Nós fazemos pesquisas aqui. E essas pesquisas, elas são publicadas em revistas de altíssimo nível. E nós ensinamos em primeira instância para os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Quando a gente sai daqui, às vezes a gente até se frustra e vê oh meu Deus, o que esse sujeito está falando aqui? Que besteira, não aprendeu nada. Mas não é aluno da FOP. Graças a Deus. Quando você pega um aluno da FOP, você fala, esse vai. E vai. Vai porque sabe, aprende e faz. Então, o que representa a FOP para mim, gente? Além desse enorme período de aprendizado,
com esses colegas que eu citei aqui, que me ensinaram muito, os colegas professores, os docentes, né? Mas os funcionários, tenho amigos aqui, vocês são meus amigos, né? Até hoje a gente chega aqui, um prazer enorme em abraçar cada um que eu vejo. Os alunos de pós-graduação sempre ensinaram muito, muito. Aluno estuda porque a gente exige, quando ele traz o que ele estudou, você fala, meu Deus, eu tenho que estudar mais agora. E com os alunos de graduação, a gente aprende sobre a vida mesmo, sobre a vida. São pessoas que nos ensinam juventude, que nos ensinam como ser feliz. É isso aí, acho que a essência da vida é ser feliz, é procurar as coisas de Deus, que traz felicidade, enfim. E é isso aí, gente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Bom, seria isso, né? Professora Célia, que prazer, que honra. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Obrigada.